Olá, turma. Vamos dar início, então, a um novo tema, trauma e sepse, o último deste bimestre. E vocês vão entender um pouco rápido, assim, vão, né, já lembrar, porque um pouco a gente já falou sobre cirurgias, né? Nós já falamos um pouco em pré e pós-operatório, né? Então, um pouco a gente já está falando do que é um trauma, tá bom? Então, o trauma e a sepse estão frequentemente associados com muita depressão muscular e também um balanço nitrogenado negativo, tá? Onde esse indivíduo acaba perdendo muito peso de forma muito rápida, tá? E também leva a alterações da microflora bacteriana, né, intestinal, e com isso tem uma redução da sua integridade intestinal. Isso é uma grande complicação, porque vai levar também a uma debilidade na imunidade desse indivíduo. Então, o perfil desses pacientes, normalmente no trauma, são pessoas jovens, saudáveis, né? Elas não têm comorbidades, não são pessoas acamadas em doenças com prognóstico ruim, não. São pessoas com boas condições nutricionais, mas aí tem um acidente de trabalho, ou um acidente automobilístico, uma queimadura grave, enfim, né? Algum trauma realmente, né? Que não estava previsto, não é uma coisa que a pessoa já vem fazendo um tratamento, tá? Então, isso é considerado aqui este trauma. Então, ele pode ser pequeno, moderado ou muito grave, tá? Então, o grande trauma é considerado politraumatizado, onde o indivíduo tem vários órgãos afetados temporariamente ou até permanentemente, né? Tem pessoas que vão ter várias fraturas, vai ter perfuração, né, de órgãos vitais, enfim, né? Tem gente que perde, por exemplo, um rim nesse trauma, tá? Então, vai depender muito. Pode ser só um braço quebrado no futebol, ou pode ser realmente, né, uma fratura exposta, né, coisas muito graves aí numa batida de carro ou de moto, um acidente. Então, claro, né, no trauma existem muitas lesões e muitas delas são lesões ósseas, e essas lesões, esses traumas aumentam muito o gasto energético basal. Então, se essa lesão óssea for em apenas um segmento do corpo, aumenta aqui em torno de 20% do gasto energético basal. Se já for um pouco mais extenso, olha aqui, até 60% do gasto energético basal é aumentado. Já se for uma queimadura muito grande, nós teremos ainda aula de queimaduras, mas a queimadura extensa, ela pode até aumentar em 100% o gasto energético. Por isso que há um grande consumo de massa muscular e um grande emagrecimento de forma muito rápida, dependendo do trauma e o tempo de hospitalização desse paciente. Então, no indivíduo politraumatizado, eu falei, então, que ele vai aumentar muito o gasto energético, né? Então, é considerado um estado de hipercatabolismo. O que a gente precisa lembrar que nosso objetivo, né, é a obtenção de energia para os órgãos vitais. Então, esse cara está lutando pela vida, né? Nesse momento, ele está tendo ali um alto processo catabólico para gerar energia. Então, ele precisa manter rim, cérebro, coração, né? Com glicose, uma demanda constante de glicose, de energia para seu funcionamento adequado. Então, quanto maior o trauma, maior essa resposta de obtenção energética, tá? Então, maior vai ser o hipercatabolismo, a demanda do energética, a demanda desse gasto energético vai ser maior conforme o aumento desse trauma. Então, na primeira fase, assim, são 3 fases, tá? Então, essa fase do indivíduo politraumatizado ali, então a fase inicial de 3 dias, que é a luta pela sobrevivência, tá? Então, é uma resposta metabólica ao trauma, que vão apresentar essas 3 fases. Essa inicial dura em cerca de 3 dias, é curta, tá? Mas tem ali muito aumento, né? Uma alta concentração dos hormônios contrarregulatórios, tá? E catecolaminas, ou seja, glicocorticoides, glucagon, tá? E adrenalina, a dopamina, né? Estão muito aumentados nessas situações de estresse, então são hormônios aumentados, né? Ficam nessa concentração maior nesse momento, e eles aumentam a lipólise
a gliconeogênese e a glicogenólise, ok? Então, por isso também, né, já com o intuito de uma alta mobilização de energia, né? Então, são aumento aí do catabolismo, certo? Dos hormônios catabólicos também. A fase 2 é a fase hipermetabólica, onde tem um aumento do gasto energético, tá? Então, ação catabolizante aí, o indivíduo tem realmente para reparo das lesões, né? Então, tem aumento desses hormônios para produção de energia para reparo das lesões. Então, se esse indivíduo tiver um baixo aporte calórico, que no começo é normal ter, até por causa das cirurgias, anestesia, né? Então, ele não sai aí comendo como ele comia antes, tá? Ele tem dor, né? Às vezes a fratura também, dependendo do local da lesão, até impede que ele coma sozinho, certo? Ou até por via oral. Então, normalmente, tem uma queda do aporte calórico inicial. E aí, o que, que acontece? Né? O uso de aminoácidos de cadeia ramificada para utilização aí do músculo esquelético, tá? Então, do músculo esquelético. Então, tem uma maior proteólise, né? Uma quebra aí da proteína para a gente ter uma utilização desses aminoácidos de cadeia ramificada. Só para a gente lembrar quais são eles: leucina, isoleucina e vanila, né? Então, o organismo vai usando esses aminoácidos através da gliconeogênese para converter eles em glicose, isso mesmo, né? Então, os tecidos assim, eles podem usar, né, essa glicose como energia. Então, se o paciente não receber um bom aporte energético e proteico, ele vai perder muita massa magra, certo? E a gente tem que observar também a função renal desse paciente com tanto catabolismo, né, com tanta degradação proteica. Tá? Então, sempre tem que estar monitorando os exames, né, para a gente verificar a função renal desse paciente, porque a proteólise vai ser grande. É o momento aqui de aumento do gasto energético e ação rápida do catabolismo, né, já providencial para eu ter reparo de tanta lesão. Então, o que está pesando mais, tá? Então, essa figura aqui mostra, né, uma gangorra para mostrar o que está pesando mais, o que está ocorrendo em maior proporção, tá? Está ocorrendo mais catabolismo, tá? Proteólise, hiperglicemia. Não quer dizer que não está tendo uma construção tecidual, um anabolismo. Está acontecendo, mas o que está pesando mais, o que está acontecendo em maior evidência, né, em maior proporção nesse momento, são fases aqui catabólicas, tá? Então, é uma fase catabólica. Então, aqui eu tenho o organismo mais voltado para o catabolismo mesmo. Então, eu tenho mais aumento aqui, tem uma proporção maior de glucagon, adrenalina e cortisol do que de insulina, ok? Isso aqui está ocorrendo em maior proporção, está pesando mais nessa minha gangorra aqui, nessa minha balança, tá? Então, a fase 3 aqui é a fase que passou esse susto inicial aí depois de alguns dias, né, primeira semana, a fase anabólica ou de convalescência, aonde esse indivíduo aos poucos, né, poucos dias depois do trauma já dos tecidos, ele vai tentando, né, normalizar a situação. Então diminui um pouco o gasto metabólico basal, tá? Ele se reduz ao nível aí de um paciente que foi, né, não depletado, tá? O paciente que não sofreu mais trauma, tá? Então o corpo vai voltando a trabalhar de forma normal, né? De forma antes do incidente, tá? Do politraumatismo. Então, é uma fase aqui que vai ser mais prolongada de acordo com a extensão do trauma, tá? Então, a fase de convalescência, ela pode demorar em alguns indivíduos, porque esse pode ter vários traumas, né? Para regenerar aqui, certo? Então, vai depender da extensão, da magnitude deste trauma. O que a gente tem que lembrar agora aqui,
da proteína, né? Que eu estou falando sempre do processo catabólico, de proteólise. Então, a função da proteína aqui, eu também vou utilizar como obtenção de energia, mas ela tem uma função hematológica, né? De produção também das células vermelhas, super importante para cicatrização, resposta imune, que eu preciso dessa proteína, e, lógico, construção, né? Massa magra, tá? Então, vamos entender aqui, né, as alterações metabólicas neste catabolismo, tá? Então, esse paciente, ele está tendo realmente quebra da meia proteína, né, proteína muscular, vou ter vários aminoácidos sendo utilizados para cicatrização, mas também na gliconeogênese para obtenção de energia, correto? Então, claro, eu vou estar utilizando aqui os ácidos graxos de cadeia ramificada, tá? O organismo vai usando eles através da gliconeogênese, converte em glicose. Então, os tecidos podem utilizar ele como fonte energética, tá? Ao mesmo tempo, o triglicerídeo também vai sofrer essa quebra, né? Glicerol e ácido graxo, não é isso? Para a gente ter mais gliconeogênese e utilizar fonte energia. Então, repare que sempre o objetivo é ter energia disponível. Para quê? Para a gente manter os órgãos vitais, tá? Então, também se utiliza glicogênio hepático, tá? Triglicerídeo, proteína, certo? Por que a gente está usando tantas fontes para essa conversão de glicose? Porque o aporte energético, a ingestão oral está debilitada nesse momento, nesse começo, tá? Então, principalmente lembrando que são indivíduos jovens, saudáveis, né? Então, normalmente, pessoas que comem bem, comem bastante, têm uma ingestão alimentar satisfatória normalmente. E agora, nesse momento, isso não está ocorrendo. Então, se o corpo não tivesse, né, essa estratégia para a gente continuar a produção de glicose de forma constante, esse paciente teria um catabolismo muito maior, né? Teria aí prejuízos dos órgãos vitais, tá? Então não ia ter um trabalho renal, um trabalho cardiovascular, um trabalho cerebral de forma adequada, ok? Então, a resposta ao trauma, né, precisa também entender um pouco dessa resposta endócrina que está acontecendo, tá? Então, vocês já entenderam que esse paciente está no processo catabólico, correto? Então, estou tendo um catabolismo proteico. Com isso, eu tenho uma menor produção de quem? De anticorpos, tá? Por quê? Porque eu preciso de proteína para a produção de anticorpos. Então, é normal esses pacientes desenvolverem, alguns deles, né, nos graves, nos politraumatizados graves, tá? Alguns deles desenvolverem uma queda da imunidade, uma imunossupressão, tá? Esse quadro aí de imunossupressão. Então, alguns pacientes ficam bastante tempo internados, né? E pode ter aí uma queda da imunidade. Alguns ficam até isolados quando estão hospitalizados, não que eles vão passar alguma coisa para a gente, é a gente que às vezes tem risco de passar alguma coisa para eles, porque a imunidade cai demais. Então, pacientes que são politraumatizados, com queimaduras muito graves, tá? Com ferimentos internos, assim, às vezes eles ficam em isolamento também por essa questão de segurança, de preservação da imunidade, já que esses pacientes têm uma produção de anticorpos menor. Então, vamos entender essa correlação do trauma e a desnutrição, né? Que o paciente pode desnutrir no período pós-traumático, tá? Então, pode vir a ocorrer. Já entendemos que ele tem uma menor ingestão de nutrientes, certo? Mas é um momento de alto catabolismo, então eu tenho um momento de alta demanda energética, só que ele não come muito bem, né? Então, ele pode vir a desnutrir, tá? Principalmente se for um paciente um pouco mais velho, se for um paciente já com alguma doença prévia, né? Às vezes já é um paciente diabético, às vezes é um idoso, né? Que cai em casa, então aí complica mais ainda, tá? Então, ocorre aqui uma resposta humoral, né? Tem um aumento dos hormônios, né? Principalmente cortisol, glucagon, né, as catecolaminas, porque o organismo precisa aumentar essa energia, né, precisa ter esse... E também há um turnover limitado de proteínas, então precisa ter né, uma produção maior desses hormônios, tá?
para ter esse controle maior da glicemia. Aqui é normal o paciente, às vezes, desenvolver um estado de hiperglicemia nesse período, tá? Então, ele tem um glucagon aumentado. E tem um recrutamento das proteínas musculares, porque as proteínas viscerais vão sendo poupadas, tá? Então, isso aqui, claro, vai me gerar um catabolismo proteico. A dificuldade de cicatrização também pode ocorrer, né? Então, por causa de uma alteração da resposta imune, processos infecciosos, então o paciente, né, pode ter um atraso na recuperação se ele também estiver desnutrindo, tá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre monitorando a aceitação alimentar do paciente hospitalizado, a qualidade da dieta, né? Se está podendo evoluir de acordo com a aceitação, aumentando calorias aos poucos. Então, sempre verificando a função renal desse paciente, se ele está instável, né? Porque senão não dá para evoluir a dieta. Então, é um paciente que ele pode desnutrir, né, por causa de todas essas alterações aqui. Então, ele tem menor condição de cicatrização, né? O paciente desnutrido tem mais chance de infecção, ele tem uma menor força têncil nas suturas, então é mais difícil se suturar, né, e regenerar esses tecidos, né, fechar ali aqueles tecidos. É normal ter um quadro de hipoalbuminemia, não é um paciente que está tendo catabolismo proteico, a albumina vai lá no pé, né? Então, pode ser que gere edema mesmo, tá? Perde mesmo força muscular, porque ele está emagrecendo e está utilizando sua proteína muscular para esse catabolismo, e isso aumenta o tempo de hospitalização, período de convalescência, né? Aumenta os custos, tá? Então, por isso a gente tem que evitar a desnutrição a todo custo nos pacientes politraumatizados. Aí você já deve ter ouvido falar, né? Eu emagreci tantos quilos, né? Quando eu operei e tal, emagreci no hospital, não sei o quê. Por isso, né? Porque tem um catabolismo muito grave, né? Muito rápido nesse momento de regeneração tecidual e convalescência. Então, como seria a avaliação nutricional desse paciente traumatizado, tá? Desse paciente no trauma? A gente tem que verificar o peso, mas muitas vezes eles não conseguem se levantar, né? Então a gente fica por um peso informado, tá? Então a gente confirma isso no leito e também tentando fazer por estimativas, tá? Se possível, tiver uma maca balança, ótimo, aí você faz todo dia. Aqui na nossa região nós não temos essa maca balança, né? Onde o paciente pode ser pesado deitado, né? A gente não tem aqui na nossa região, mas isso existe, né? Aí você pode fazer um monitoramento diário, mas você também pode fazer por estimativas, né? Então, por dobras, tá? Por circunferências e verificar se esse paciente está tendo ali uma estima, né? Estimar e verificar se ele está tendo depressão, tá? Então, a gente consegue verificar estimativas de gordura corporal, a CB é muito interessante, circunferência da panturrilha, tá? Tem pouco valor para o paciente grave, né? Principalmente se ele tiver edemas, mas a gente pode utilizar também, tá? Então, a CB seria interessante a circunferência do braço como um indicador de massa muscular, e nós temos até tabelas, né, de percentis para isso, de acordo com a idade, mas não dá para relacionar com o prognóstico, né? Então, eu não sei se está desnutrido grave ali, tá? Aí só consigo saber se ele está tendo uma depressão muscular ali naquele momento. O que já é bom, né? A gente é mais uma forma de avaliar, tá? A gente vai ter sempre que comparar com a parte bioquímica desse paciente. E na parte bioquímica, então, a gente tem que observar os exames de albumina, de transferrina, né, que vão avaliar as proteínas viscerais, tá? A pré-albumina, então ela está muito diminuída na fase aguda da lesão, mas ela responde bem às mudanças nutricionais, tá? Por causa até da meia-vida dessa proteína, tá? Então é interessante a gente estar observando nesse exame. O balanço nitrogenado, que ele tem que estar sempre positivo, né? Então ele está, se possível, né? Porque ele está mais associado com um melhor prognóstico, balanço nitrogenado positivo. Pacientes graves, o balanço nitrogenado tende a estar negativo, né? Então, a medida, vocês lembram, né? Medida da ingestão de nitrogênio é menor que a perda, né? Então,
eu tenho que consumir a ingestão adequada, manter uma ingestão adequada de nitrogênio, ser mais elevada do que quanto eu gasto, quanto eu estou perdendo. Lembrando que é um paciente que está perdendo bastante, porque ele está num processo catabólico. Então, vamos entender o agravo dessa situação, que seria a sepse, né? Então, a sepse não ocorre somente em pacientes politraumatizados, tá? Pode ocorrer com outras situações também, mas é um agravo muito grande. São pacientes que já estão hospitalizados muitas vezes, né? Então, o que seria essa sepse? Ela se caracteriza por um estado hipermetabólico. Então, aqui o paciente realmente está no estágio gravíssimo de alto gasto energético basal. Tem uma produção de substâncias endógenas em resposta a essa agressão que ocorre, né, no sistema imunológico também por essa resposta. Então, tem muito dessa resposta imunológica que o corpo não vai conseguindo se manter, né, não consegue equilibrar isso, gerando essa sepse, que é uma resposta metabólica geral, né, generalizada. Então, está realmente de forma metabólica. Eu quero que vocês entendam isso, que é um agravo metabólico. A sepse seria considerada infecção generalizada. Então, a resposta metabólica a essa agressão, ela ocorre em duas vias, tá? Então, na via endócrino-metabólica ou na via imunológica. Vamos entender essas duas vias. A primeira via, então, a endócrino-metabólica, eu tenho um aumento, tá? Então, aqui, ó, um aumento, né? Uma concentração maior da secreção de glucagon, das catecolaminas, dos glicocorticoides, do GH, que também vai favorecer o bloqueio da ação da insulina, né? Eu tenho maior catabolismo, então tenho um estímulo de gliconeogênese, lipólise, catabolismo de proteólise, tá? Então, esse paciente tem uma desnutrição energética para utilizar aminoácidos essenciais como fonte energética, como nós já falamos, né? Então, nessa fase, eu tenho uma alteração metabólica oriunda de uma alteração endócrina, que é normal nessa fase de alto estresse que o paciente vem sendo submetido antes de ocorrer a sepse. Então, pode ser uma ferida que infeccionou, até um pé diabético pode gerar, até uma infecção renal, um problema renal grave, uma queimadura, tá? Enfim. E a fase aqui, a outra via é a via imunológica, né, da sepse, onde tem invasão bacteriana, que é muito prevalente e muito difícil de conter. Então, na invasão bacteriana, tem ali muita alteração, né, de macrófagos, tá? Então vai ter uma secreção imediata, né, de citocinas, tá? Então vai ter ali o aumento da produção de interleucina 1, interleucina 6, que elas estão aumentadas nessa resposta imune. Interleucina 1, ela estimula a interleucina 2, por sinal, estimula a interleucina 8, que vai ter uma atuação nessa resposta imune, provocando, então, febre e desnutrição no paciente. A febre é característica dos pacientes com sepse, tá? A interleucina 6, ela é produzida por linfócitos, ela também vai estimular linfócitos T, linfócitos B, e vai estar aumentando, então, a produção de proteínas de fase aguda, que nós já falamos sobre ela, né? Essas proteínas de fase aguda aumentam a resposta imunológica. Então, a gente consegue até observar nos exames de sangue o aumento dessas proteínas de fase aguda. E a alteração, né, de linfócitos também, tá? Então, a gente consegue observar isso nos exames. Essa resposta imunológica é um pouquinho mais difícil de conter. O paciente aqui está um paciente grave, muitas vezes instável e muitas vezes nem está sendo alimentado, tá? Por causa dessa instabilidade. Tem que ver como está a pressão desse paciente também, batimentos cardíacos e tudo mais. Então, a interleucina 1, como eu falei, né, ela provoca febre, tá? Então, o paciente já tem um gasto energético aumentado, lembram? Né? É um estágio já de sepse, já de hipercatabolismo. Com febre, então, vocês podem imaginar, né? Então, com certeza, ele vai ter uma desnutrição celular.
E a interleucina 6, né, aumenta então a produção das proteínas de fase aguda e estimula os linfócitos e TNF-alfa também. Então, nessa ativação aqui dessas duas vias, eu tenho um quadro muito grande de hipermetabólico, né? Um hipermetabolismo e um coeficiente respiratório aumentado, tá? Então, eu tenho, né, uma alta concentração de oxigênio, né, um VO2 consumido, tá? Então, o pulmão está tentando responder essa injúria na tentativa de aumentar a oxigenação dos tecidos, aumentar o oxigênio na corrente sanguínea, mas isso é uma tentativa, né? Às vezes dá para restabelecer esse quadro do paciente, muitas vezes não dá para restabelecer esse quadro, tá? É um paciente extremamente grave. Alguns, com certeza, muitos deles aqui nesse quadro já estão em ventilação mecânica, estão na UTI, tá? Então, o paciente com sepse, né, que tem febre, tem um gasto aumentado ainda em 15%, já é um gasto comparável com uma queimadura muito grave, tá? A sepse. E o paciente, ele pode fazer uma insuficiência renal aguda e às vezes acaba morrendo por causa dessa insuficiência renal aguda, porque tem uma demanda metabólica muito maior do que o trauma, tá? Então a demanda metabólica na sepse, ela é muito mais grave e aumentada do que a demanda metabólica e energética do politraumatizado. A gente tem, né, os médicos, a enfermagem fazem de tudo para evitar que o quadro chegue numa sepse. Então a gente tem que estar monitorando esse paciente, principalmente quando tem indício desse rim parar. Se esse rim parar na insuficiência renal aguda, esse paciente tem uma sobrevida muito menor, tá? Então essa é a condição, né, que a gente observa nos hospitais, nos pacientes graves em UTI, ok? Certamente vocês os verão nos estágios, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desta aula e até a próxima.